Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Mulheres Inspiradoras, espaço onde recebemos mulheres com histórias reais de superação, propósito, fé e posicionamento. Hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial. Ela, que é advogada, esposa, filha, amiga, cristã, uma mulher realmente inspiradora. Recebamos com muito carinho a doutora Edna Costa. Seja muito bem-vinda. Oi, doutora Aline, muito boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que vocês vão estar assistindo. Foi com muita alegria que eu recebi esse convite para estar aqui no podcast da doutora Aline, minha colega de advocacia, companheira de lutas, e também uma mulher inspiradora que resolveu dividir com outras mulheres a vida de mulheres que possam inspirar de alguma forma. Então, é com muito carinho, com muita satisfação que eu estou aqui hoje. A satisfação é toda nossa, um prazer muito grande recebê-la, doutora. E para darmos início ao nosso bate-papo, gostaria que a senhora pudesse falar um pouco para nós quem é a doutora Edna por trás da advogada. A doutora Edna é advogada, ela é advogada só nos tribunais, no fórum, no seu escritório, quando ela está ali trabalhando. Fora dali, ela é só a Edna, uma menina que veio da roça, lá da Varginha, que eu costumo dizer que eu tinha os cabelos cheios de picumã, os pezinhos rachados de poeira, uma menina sonhadora que conseguiu na vida ter o privilégio de se formar, ter um curso superior, se tornar uma profissional e fazer da vida dela um canal de bênçãos para ajudar a vida das outras pessoas, transformar com o seu trabalho, com a sua palavra, com o seu apoio. E a Edna é uma esposa que eu tento, da melhor maneira possível, ser uma boa esposa, uma verdadeira auxiliadora do meu esposo, e ser uma mulher virtuosa aos olhos de Deus, seguir os princípios e também ser uma boa irmã, que eu tenho 8 irmãos e não tenho mais meu pai e minha mãe, mas enquanto eu os tive, eu procurei ser uma boa filha e procuro também ser uma boa amiga, ser um ponto de equilíbrio, de apoio para todo mundo que me procura, que precisa de mim, do meu trabalho, da minha palavra amiga. Então, assim, eu acho que a doutora Edna é só uma parte da minha vida, o que eu sou fora do escritório, do meu trabalho, que é o que é o mais importante, que é na minha casa, cuidando das coisas, cozinhando, lavando, servindo. Eu acho que essa é a minha maior missão nessa vida. Nossa, que lindo! Muito lindo, né? Estamos conhecendo um pouco mais. Justamente por isso que falei, vamos trazer a doutora Edna, porque a gente, né, conhece só dos tribunais quanto advogada e não. Até então, eu particularmente não tinha conhecimento, né, de todas essas esses comportamentos de ajudar, de amiga, de filha, inclusive a sua história, né, que veio de família humilde e hoje é essa advogada de referência, né, na nossa cidade, bem como aí no Goiás. E no Brasil, né, doutora? Por que não? Então, doutora, a senhora poderia nos contar, então, como foi vindo, então, dessa família simples que a senhora escolheu fazer direito? De onde surgiu? É uma história interessante, porque eu nasci aqui na casa da minha avó, ali na Rua 90, de parteira, da dona Miguelina, que era uma senhorinha aqui do final da Rua 90, que fazia partos. E eu sou a 8ª filha de uma família de 9 irmãos, e minha mãe chegou aí até Brasília para que eu pudesse nascer lá num hospital onde meus irmãos gêmeos que nasceram antes de mim nasceram. Só que chegou lá, o médico falou para ela que não estava na hora. Ela voltou para Alexânia, foi para a casa da minha avó, para ir para Nápoles no outro dia, porque minha mãe era uma pessoa muito sensível, então ela sabia que eu estava para nascer. E aí ela foi para a casa da minha avó, era um domingo do dia 7 de janeiro de 1979, para esperar no outro dia para ir para Nápoles. E aí entrou em trabalho de parto e eu nasci. E aí eu fui criada na Fazenda Varginha, que é uma fazenda que meu avô tinha aqui
a uns 7 quilômetros mais ou menos da cidade, e lá éramos os 5 irmãos mais novos e as minhas 4 irmãs mais velhas já tinham saído de casa para morar em Brasília e estudar. Então lá a gente estudei até a 4ª série, na Escola Rural João Elias Dibe, que é uma escola multissérie, né, que era de 1ª a 4ª, tudo de uma sala só. E a nossa casa ficava a uns quase 3 quilômetros da escola. E eu me lembro que fazia chuva, faça sol, nós não nos deixávamos de ir para a escola, a gente ia para a escola. E eu sempre fui uma aluna muito aplicada, tinha muita facilidade para aprender, assim, eu chegava a ser autodidata, que eu acho que eu lembro quando fui para a escola, eu já sabia escrever meu nome, já sabia ler. E meu pai tinha perdido uma demanda de terras na Fazenda Mato Grosso, onde ele morou, com a minha família paterna. E houve uma disputa judicial dessa terra e que a família do meu pai, a família paterna, infelizmente, não venceu a disputa judicial e eles tiveram que entregar a terra para o pessoal que ganharam o litígio. E eu cresci ouvindo meu pai dizer que a vida lá nessa terra, na Fazenda Mato Grosso, que hoje também é conhecida como Matas e Olaria, era uma vida de muita fartura, que lá não faltavam as coisas, que lá a gente tinha uma casa melhor e tudo. E lá na Fazenda Varginha, onde a gente morava, eu não falo pobreza porque o que nos faltava era, falo escassez material, porque a gente era rico daquilo que o dinheiro não compra, né? Eu tive um pai e uma mãe muito amorosos que me ensinaram princípios nessa vida. Então, assim, eu cresci ouvindo ele falar dessa demanda. E ele sempre falava que a culpa tinha sido do advogado, o que é muito comum. Hoje, a gente que é advogado, a gente sabe que, na maioria das vezes, a parte culpa o advogado por não ter tido sucesso na ação. E nem sempre, na maioria esmagadora das vezes, a culpa não é do advogado. Mas eu cresci ouvindo isso. E aí eu coloquei na minha cabeça, eu falava assim, então, se a culpa foi do advogado, eu vou crescer, vou estudar, vou virar advogada e vou pegar as terras de volta. Então, assim, eu tinha aquela ilusão de criança de que isso poderia acontecer. E aí eu cresci, depois que eu terminei a 4ª série, eu tive que vir para a cidade para estudar. Minha mãe conseguia aqui pedindo ajuda para amigos, parentes, para que a gente ficasse na casa deles para estudar. Então, eu saí de casa aos 11 anos de idade. Minha mãe, graças a ela, ao altruísmo dela e à coragem de pegar as filhas e colocar no mundo para estudar, nós viemos para a cidade estudar. E aí aqui eu estudei um tempo, depois estudei em Brasília, voltei para Alexânia, e sempre com esse pensamento de que eu tinha vontade de estudar e de me tornar uma advogada. Então, desde menina, quando me perguntavam o que você quer ser quando você crescer, eu falava assim, advogada, jornalista ou cantora. Infelizmente, o dom de cantar eu não tenho, né? Assim, o jornalismo eu acho que seria uma profissão que eu me daria bem, porque eu gosto muito de escrever, eu tenho muita facilidade de criar textos e tudo, mas o direito sempre teve essa coisa de que parece que era a minha missão. E aí, assim, depois no 2º grau eu tive a oportunidade de estudar direito também, me encantei ainda mais. E aí depois acabou que eu iniciei o relacionamento com o Dr. Valdivino, que já era um advogado conhecido e tudo. Então, assim, parece que foi uma união mesmo de fatores que levou que eu tinha que fazer direito. E aí eu fiz o vestibular para direito lá em Catalão, passei, iniciei minha faculdade lá no CESUC, estudei lá por 6 meses. Depois eu transferi para Goiânia, estudei na Faculdade de Anhanguera por mais um ano. Depois eu vim para a Univangélica em Anápolis, onde eu me formei. E só quem faz um curso superior sabe o quanto é difícil e o sacrifício que a gente precisa fazer para se formar. Então, assim, faculdade não é para os fracos, é só quem mesmo tem muita perseverança e desejo de ter um curso superior, de se formar, que acaba se formando. E eu me formei, já tem quase 20 anos que eu atuo como advogada e fico muito feliz com o meu trabalho, tento fazê-lo da melhor maneira possível e vejo assim, a diferença que muitas das vezes o nosso trabalho faz na vida das pessoas e isso é muito gratificante, melhor do que qualquer recompensa financeira, é o que o nosso trabalho pode proporcionar na vida de muitas pessoas. Então foi assim que eu me tornei advogada e uma profissional realizada, feliz, reconhecida, porque assim, é impossível a gente conseguir agradar todo mundo, mas na medida do possível as pessoas ficam satisfeitas com o meu trabalho e isso é muito gratificante. Uau, que história inspiradora! Muito incrível! E doutora, e falando ainda do direito,
Como que a senhora enxerga o papel da mulher, né, dentro, né, na advocacia atualmente? Olha, eu nem gosto dessa questão de sexismos, porque eu falo que o advogado ele não tem gênero. Eu, advogado, ele é um profissional e é assim que ele tem que agir no trabalho dele. Então, assim como na advocacia, como em diversas áreas, nós temos muitas mulheres atuando e ainda não como deveria ser, porque eu acho que nós temos muito poucas mulheres CEO de grandes empresas. No judiciário, nós ainda temos a maioria como homens. E na advocacia, eu acho que já temos bastante mulheres, mas eu acho que ainda falta muito espaço ainda para a mulher conquistar. Mas não porque ela é mulher, porque precisa de alguma diferença por ela ser mulher, não, porque ela é competente, porque ela é profissional, porque ela é capaz, porque ela é dedicada. Então é por isso. E eu acho que na advocacia, como em qualquer outra área, nós temos que fazer o nosso trabalho como profissional que somos, com a competência, com a capacidade que nós temos, independente do nosso gênero feminino, masculino, seja lá qual for. E eu acho que a gente tem que um desafio que toda profissional mulher tem é de ser respeitada, porque é muito comum o homem, ele não precisa provar sua competência, sua capacidade, nós mulheres não, parece que todos os dias a gente tem que provar que é competente, provar que é capaz, e isso muitas das vezes eu acho que a culpa é nossa mesmo, porque é muito comum mulher criticar mulher e a gente não tem muito aquela coisa de sermos assim. Unidas. Eu acho que falta um pouco de união pelo lado das mulheres, que faz com que os outros nos desmereçam e nos desrespeitem também. Então, assim, eu acho que o grande desafio da mulher em qualquer área profissional, seja ela como delegada, como juíza, vai ter sempre, às vezes, uma piadinha de mau gosto, de cunho sexual, e aí, assim, muitas das vezes as mulheres propiciam para que isso aconteça, às vezes com postura, com atitude. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa postura de respeitar, de se fazer respeitada. E, fora isso, não tem essa diferença, porque nós mulheres somos tão competentes e tão capazes, ou às vezes até melhores do que os profissionais do sexo masculino. Mas, igual eu falei, eu não gosto muito de fazer essa competição. Eu acho Entendo. que a gente tem que olhar para o mesmo caminho, ter o mesmo pensamento, de trabalhar, de mostrar o melhor e de fazer, mostrar nossa competência independente disso. Muito bem. Doutora, a senhora poderia nos falar como que a senhora consegue equilibrar a vida pessoal com a vida profissional? Olha, eu acho que toda mulher vive esse desafio na vida dela, porque nós mulheres acaba atraindo para nós muitas responsabilidades que acaba sobrecarregando muito das vezes, né? E eu, assim, não tenho filhos pequenos, que eu acho que quando tem filhos, tem as crianças, adolescentes e tudo, o desafio é muito maior. Então, assim, eu já tenho um pouco essa facilidade de não ter filhos que dependam dos meus cuidados, de levar, de trazer na escola e tudo. E quando tenho, eu acho que é bem mais complicado. Eu tenho a sorte e o privilégio do meu esposo também ser advogado, então, assim, ele entende bem o trabalho, entende muito das vezes horários, viagens, audiências fora, prazos, o estresse do trabalho, tudo acho que ele compreende bem. E aí, assim, por eu não ter essa questão de ter filhos dentro de casa, ter meu esposo que é advogado também, eu acho que eu dedico muito tempo ao trabalho. Eu falo que eu sou workaholic, né? Trabalho muito, muito. E então, assim, às vezes a gente sai do escritório tarde, e também o que não é muito bom, porque às vezes o trabalho ele estressa, cansa muito a gente, e isso acaba prejudicando a nossa saúde. Mas aí, assim, eu tenho uma casa boa, confortável, onde que eu posso chegar, descansar um pouco. Uma coisa que me desestressa bem é cozinhar, uma coisa que é um dos hobbies que eu tenho, que eu amo cozinhar para mim, para o meu esposo, para a família, para todos. Eu acho que cozinhar é uma forma de amar as pessoas e é uma coisa que eu chego em casa, que eu vou preparar uma janta, então aquilo dissipa o cansaço, o estresse do trabalho
Depois é assim, ter uns momentos de relaxamento, com oração, com louvor, com leitura da Bíblia e tudo. Isso acaba relaxando e fazendo com que a gente durma melhor. Às vezes um processo ou outro que nos estressa mais, a gente acaba dormindo com ele, acorda de madrugada, preocupada com os prazos e tudo, com alguma situação que a gente ainda não conseguiu resolver, isso faz parte. E aí eu procuro em casa não falar muito de trabalho com meu esposo, para que a gente não consiga desligar um pouco do escritório, porque se for o caso a gente vai falar 24 horas sobre isso e a gente tenta um pouco preservar nossa vida pessoal para que o trabalho não interfira tanto. E aí, assim, procuro tirar ao longo do ano alguns dias para dar uma descansada, desligar a cabeça um pouco do trabalho, recarregar as energias. E gosto muito de estar em casa, de cuidar da minha casa, de passear, de viajar. Então, assim, a gente acaba equilibrando isso. Mas no dia a dia eu faço como todas as mulheres, quase. Passo o dia no escritório, saio do escritório, passo no supermercado, vou para casa, preparo a janta e tudo. No final de semana arrumo alguma coisa em casa, assim como todas as mulheres são, né? Que a gente acaba cuidando disso, mas isso faz parte. Eu faço com alegria e com satisfação. Muito bom. Doutora, a senhora falou aí sobre, né, os seus momentos de louvor, de adoração. A senhora é evangélica, né? E eu gostaria que a senhora nos contasse um pouco como foi essa experiência de aceitar Jesus, como é a sua vida, né, o seu devocional. A senhora disse, né, que eu tenho um momento de oração também. Poderia nos dar um pouco mais de detalhe? Eu devo, assim, a iniciação da minha fé, os princípios e tudo, à minha mãe e ao meu pai, né? Porque a minha mãe era uma mãe muito mãe leoa, sabe? Aquela mãe que cuida, que vigiava, que cuidava, que ensinava e tudo. E muitas coisas, a maioria das coisas, dos princípios básicos da minha vida, eu aprendi com ela. E eu tive um pai também muito pai, muito presente, e na minha existência de convivência com meu pai, eu nunca vi ele deitar e nem se levantar sem fazer as suas orações. E a minha mãe era muito católica, e ela nos ensinou a rezar terço, a participar das novenas e tudo. E muitas das vezes a gente criança, cansado, com sono, ela fazia a gente rezar terço, participar das orações e tudo. Só que aquilo, em vez de criar em mim uma certa resistência à fé, à oração e tudo, pelo contrário, eu aprendi com ela de que o quanto isso era importante na nossa vida. Então, assim, logo aos 8, 9 anos eu fiz primeira comunhão na Igreja Católica. E aí depois, até os 14 anos, eu frequentei a Igreja Católica. E também, assim, participei, achava bacana participar da missa, do grupo de jovens e tudo, era muito bacana. Só que aí, à medida que a gente vai crescendo, eu já fui trilhando mais para a igreja evangélica e achei, assim, um pouco mais livre a igreja evangélica de dogmas, de algumas coisas, e essa liberdade de você realmente conhecer o verdadeiro evangelho, conhecer Jesus verdadeiramente. E eu acho que na igreja evangélica eu me identifiquei mais com isso. E aí, assim, desde criança eu já tinha essa vontade, essa necessidade de buscar, de conhecer cada vez mais. E aí passei a frequentar a igreja católica e fui cada vez mais crescendo em mim o desejo de conhecer e de crescer em fé, em santidade, e me tornar mesmo uma mulher segundo o coração de Deus, de entender quais são os propósitos de Deus para a minha vida. E aí, assim, a palavra de Deus fala que quando a gente conhece a verdade nos liberta. Então, eu acho que a liberdade, que a fé, que o conhecimento de Jesus, dos seus princípios, dos ensinamentos nos traz, é a coisa mais maravilhosa que tem. Então, assim, hoje eu, como uma advogada que me considero de sucesso, graças ao trabalho, o empenho, o esforço do meu trabalho e tudo, mas, assim, não tenho mais ilusão com títulos, honras e nem nada. O que mais me fascina hoje em dia é ser reconhecida como uma serva de Deus, é poder testemunhar através da minha vida, do que eu faço, do que eu sou, dos meus princípios, que é aquilo que é a fé, que é os ensinamentos de Jesus sobre que eu aprendi ao longo dessa vida toda de existência. E eu sei que tudo que eu aprendi, tudo que eu sei até hoje, porque já tem mais de 20 anos que eu estou na igreja evangélica e tudo, ainda é pouco
porque eu falo que que eu tenho água pela canela de aprendizado, de crescimento espiritual, sendo que o Evangelho, o que Deus tem para nós é um mar, né? Um oceano de graça, de coisas maravilhosas. Então, quanto mais eu conheço, mais desejosa eu fico de conhecer, mais desejosa eu fico de mergulhar nesse conhecimento, de aprofundar mesmo, sabe? Porque às vezes a gente acha que conhece Jesus, às vezes a gente acha que a gente é uma boa crente, que não, está muito longe, assim. Eu acho que eu ainda quero muito mais. Então, assim, o que eu mais quero nessa vida hoje, o que mais me encanta, me inspira, é poder levar as boas novas do Evangelho para as pessoas, é testemunhar esse amor maravilhoso de Deus para com a nossa vida, é crescer, é conhecer, é me tornar cada vez mais assim, é crescer mesmo na santidade, na obediência, no conhecimento e poder ter o privilégio de levar isso para as outras pessoas. Amém. Muito lindo, realmente, né? Como a senhora falou, né? Jesus é uma fonte inesgotável, né? E quanto mais a gente bebe dessa água, mais a gente tem sede, a gente quer, e é tremendo. Doutora Edna, a senhora falou também no início sobre essa questão, né, da senhora ter vindo de família humilde, só voltando um pouco em relação à sua vida profissional, como a senhora disse, né, que se considera, e de fato é, uma advogada de sucesso. Então, para quem está começando no direito, para quem, né, tem esse desejo de também chegar nesse nível, né, vamos dizer assim, da senhora, a senhora diria que é possível, mesmo vindo de uma família, né, um pouco assim simples, no sentido de financeiramente falando, né, é possível alcançar o sucesso e ter um reconhecimento? Sim, totalmente possível. Onde nós nascemos, a vida que às vezes foi nos impostas naquele momento, naquela circunstância, não define o que a gente vai ser, não define o nosso futuro. Isso vai muito mais de decisão, sabe? Do que você quer da sua vida. Onde é que eu quero chegar? Quais são os meus sonhos? Eu costumo falar que hoje em dia as pessoas não sonham mais. Às vezes já tive a oportunidade de estar em escola, às vezes até dando palestra, participando de alguns eventos, e se você perguntar para as crianças, para os jovens quais são os sonhos, quais são os desejos de futuro, ninguém tem. Então, assim, eu digo que a primeira coisa que a gente tem que ter nessa vida é sonhos. E isso lá desde de criança, porque criança ela tem uma imaginação muito fértil, a gente pode pensar, viajar, e aí dali você começar a sonhar, começar a almejar o seu futuro, o que você vai ser, o que você quer ser, que vida que você quer ter. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é sonhar, que é o mais importante, que é a base. E aí, destes sonhos, você começa a traçar pensamentos para o seu futuro. E quanto mais cedo você decidir que futuro você quer para a sua vida, mais cedo você vai correr atrás. Então, assim, se tem uma coisa que é capaz de mudar a vida de uma pessoa, é o estudo e a educação. Então, assim, se tem uma coisa que a gente se arrepende, duas coisas que a gente se arrepende mais nessa vida, é de não ter estudado e de não ter ido para os pés de Jesus mais cedo na nossa vida, o mais cedo possível. Então, assim, eu tenho um curso superior, vivo da minha profissão, mas eu gostaria de ter estudado muito mais. Então, assim, me arrependo às vezes das oportunidades que deixei passar de não estudar e falar outros idiomas, assim, são algumas coisas que eu acho que eu poderia já ter isso na minha vida e ainda não tenho. Então, assim, primeira coisa, você precisa sonhar. Segunda coisa, você precisa estudar. Então, assim, seja ela na escola que for, escola pública, escola particular, você tem que ver a oportunidade de estudar como uma oportunidade mesmo e agarrar. Eu falei aqui que eu fiz o meu primário numa escola multissérie. Então, assim, era 4 turmas dentro de uma sala e nem por isso eu deixei de aprender aquilo que estava proposto para nos ensinar. Eu aprendi. Então, assim, você precisa sonhar e estudar, aproveitar todas as suas oportunidades. A gente, quando é jovem, quando é adolescente, a gente não tem essa maturidade de compreender a importância do estudo, a importância de você, às vezes, deixar de fazer muita coisa em prol de um objetivo, de buscar aquilo que você almeja no seu futuro. E aí, assim,
Trabalhar também é muito importante. Eu saí de casa com 11 anos de idade, comecei a trabalhar, trabalhava de babá, já trabalhei de doméstica, já trabalhei numa papelaria lá em Brasília, já fiz teatro, fiz 4 anos de teatro infantil educativo, era um grupo chamado Grupo Semáforo lá em Brasília. Então, assim, fui convidada para participar desse teatro educativo infantil sobre o trânsito, que a gente fazia umas apresentações nas escolas, e eu agarrei aquela oportunidade, achei muito bacana, e passei 4 anos trabalhando com isso. E daí eu percebi também que naquela época era muito difícil você viver de arte, porque as oportunidades eram mais para Rio, São Paulo, a gente era de Brasília, ainda mais um teatro educativo, então que tinha mais resistência de você seguir carreira nesse sentido. E aí foi quando eu entendi que eu precisava voltar para meu objetivo lá da infância de ser advogada, e voltei e fui fazer faculdade de Direito, né? Então eu deixei o teatro de lado. Então, assim, o trabalho, ele traz muita dignidade para a nossa vida, e eu, com 11 anos de idade, eu já trabalhava na casa das pessoas, e isso não vejo isso em momento nenhum como uma coisa ruim, pelo contrário, isso me ajudou a amadurecer mais cedo, me ajudou a dar valor nas coisas dessa vida, ao trabalho, ao que você conquista trabalhando. E aí, assim, então, não é o fato de eu ter nascido numa família com parcos recursos financeiros, de eu ter vivido na roça, porque lá onde a gente morava era roça de verdade, não é o que a gente vê hoje, fazendas arrumadas. Era uma casa de adobe, que é aquelas feitas de barro, né, com telhado de palha, e sem energia, sem televisão, sem chuveiro. A única coisa, contato que a gente tinha com o mundo era um rádio a pilha que tinha que ser economizado, porque senão a pilha acabava. Mas aquilo não tirava de mim a vontade de ganhar o mundo, de conhecer o mundo, de sonhar. O meu horizonte era muito aquém de um mato que eu via na frente da minha casa. E o rádio, eu gostava de ouvir as notícias, de ficar antenada, de saber o que estava acontecendo no país, quem era o presidente, quem é que estava participando da eleição. Então, tudo isso me interessava. E aí é outra coisa que você precisa alimentar na vida, se você quer se tornar alguém, se alimentar de coisas boas, buscar coisas boas. Porque hoje nós temos um mundo de informações na nossa mão, que é o celular. E lá tem de tudo. Tem muita coisa que não presta, mas também tem muita coisa boa. Então, assim, a gente precisa buscar coisas boas, a gente precisa se inspirar em boas pessoas, a gente precisa ter boas referências nessa vida e correr atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, porque hoje em dia é possível você, mesmo sem ter recursos, você conseguir fazer uma faculdade, existe muito auxílios do governo, bolsas e tudo. Então, assim, só não consegue hoje as coisas quem não quer, porque se você quiser, se você sonhar, se você tem um objetivo, você precisa correr atrás e resistir, ser resiliente para suportar todo o processo que vai te levar onde você quer chegar, porque não é fácil. Se disser que é fácil, é mentira, porque não é, mas é perfeitamente possível. Uau, nossa, super me motivou ouvir isso, que eu estou nesse trilhando, né, em se tratando, né, do trabalho dentro da advocacia, e que também vim, né, de uma família bastante simples, humilde, assim, e aí eu gosto de ouvir histórias como da senhora, né, de que realmente é possível, né, de alcançar, né, um reconhecimento profissional, estou trilhando isso aí, então para você que está nos vendo, né, olha só a história da doutora Edna, né, veio aí e tem, para a glória de Deus, né, crescido a cada dia que passa, como ela mesma disse, já se considera realizada, né, doutora, na sua vida profissional. Me considero porque fiz o meu trabalho, como diz o apóstolo Paulo, combati o bom combate e guardei a minha fé. Então, assim, não estou ainda encerrando nada, tenho muito ainda para trilhar, enquanto eu puder ser útil, enquanto o meu conhecimento puder servir as pessoas e ajudá-los, eu estou aqui pronta para isso. Muito bom. Doutora, e voltando um pouco para o lado pessoal, a senhora discorreu aí quem é a doutora Edna por trás, né, da advogada, e agora eu gostaria que a senhora nos contasse, nos falasse, na verdade, se porventura alguém conhece a doutora Edna, que adjetivo que a senhora gostaria que as pessoas falassem de modo que a senhora fosse lembrada
Quem é? Ai, doutora Edna, ai, um adjetivo que eu pudesse descrever. Como a senhora poderia dizer isso? Olha, eu me defino em uma palavra: equilíbrio. Eu acho que serenidade e equilíbrio são pontos cruciais na minha vida, que eu procuro manter diante de qualquer situação, de qualquer circunstância. Porque a paz que me preenche, que me sustenta, que é a paz que Jesus nos dá, que excede qualquer entendimento, independe do que eu estou vivendo. Se são momentos de lutas, de guerras, de glória, de paz, de tranquilidade, eu procuro manter o mesmo equilíbrio e a mesma serenidade. E aí, assim, eu gostaria que as pessoas me enxergassem como essa pessoa firme, forte, equilibrada, verdadeira, mas que as pessoas soubessem que isso não é por mim. O que me sustenta é Deus, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo, e que isso eu busco incessantemente na minha vida, porque isso também é uma busca. Você precisa alimentar tudo nessa vida, tudo aquilo que você alimenta cresce, se fortalece e tudo. Então, assim, a paz, o equilíbrio, a serenidade também é alimentada. E eu procuro alimentar para que isso seja mantido. Então, assim, eu não existe elogio mais lindo do que as pessoas olhar para mim e falar assim: olha, você é uma mulher de Deus, olha, eu vejo Deus em você. Eu acho assim que é o elogio mais lindo que alguém pode receber. Então, assim, é esse brilho do Espírito Santo, da glória de Deus, que eu quero ter o privilégio de resplandecer sobre as pessoas e que as pessoas enxerguem isso em mim, porque não porque eu mereço, porque eu sou uma miserável pecadora, mas pela graça de Deus e pela misericórdia dele, que ele me capacite para que as pessoas possam enxergar esse brilho em mim. Então, assim, é dessa forma que eu quero ser lembrada, aquela pessoa que serviu, que é serena, que é equilibrada, que estende a mão para quem precisa, e é mais ou menos isso que eu quero deixar de legado nessa vida, sabe? De que se eu puder fazer a diferença na vida de uma ou de outra pessoa, se eu puder fazer as pessoas enxergar a maravilha de Deus numa atitude, num gesto meu, já vai ter valido uma existência. É o que mais me interessa nessa vida. Uau, gente, eu estou aqui impactada que eu estou conhecendo a doutora Edna. Literalmente, né, gente, assim, o relacionamento, né, mais profissional, né, doutora? Por isso, né, que Deus colocou no meu coração de trazê-la. De repente você também, né, falou, olha, a gente vê a doutora Edna, mas que mulher incrível, que mulher inspiradora, meu Deus, né, acho lindo ela falar sobre essa vida espiritual, então percebo, né, doutora, na nossa fala aqui, na nossa conversa, que a senhora realmente tem um relacionamento com Deus, né, não é algo que só assim, de falar, eu sou evangélica, eu sou crente, eu sou cristã, não. Pelo que eu estou percebendo, a senhora busca, a senhora ora, assim, no seu dia a dia, a senhora tem todos os dias esse momento de devocional? Sim, tenho, porque isso faz parte do meu dia a dia e eu procuro ler a Bíblia, especialmente, né, que é o nosso livro principal, né, o nosso manual de vida. E a gente fala que a gente lê junto com o autor, né? Porque quantas vezes a gente lê, às vezes não compreende, e à medida que a gente vai amadurecendo, vai lendo mais, vai buscando, aí cada vez que você lê o texto, você tem, às vezes, uma mensagem diferente daquilo que você já tinha lido. Então, assim, eu procuro alimentar isso bastante. Tenho uma busca incessante de intimidade com Deus, e às vezes a gente tem aquela impressão que Deus tem filhos escolhidos, né? Tem pessoas que ele abençoa mais que as outras e tudo. E o nosso relacionamento com o nosso Pai do céu é mais ou menos parecido com o relacionamento com nossos pais da terra. Minha mãe tinha uma frase que é muito verdadeira: o que não agrada aos pais da terra não agrada a Deus. Então, assim, eu tenho muito esse princípio. E aí, na verdade, não é que Deus tem filhos escolhidos, mas é porque Deus tem filhos que ele vê mais dele naquele filho. Ele tem afinidade, aquele filho é mais obediente, aquele filho tem prazer em estar na presença dele, na companhia dele, em conhecer ele, se aproximar dele. Então, assim,
se a gente não tem esse compromisso de buscar a Deus, de conhecer, de ser obediente, de seguir mesmo os ensinamentos dele, que compromisso ele teria com a gente? Então, assim, isso é uma via de mão dupla. Se eu busco, eu tenho. Então, assim, essa busca, ela é vital na minha vida, na minha existência, eu não vivo sem isso. Faz parte do meu alimento. Assim como eu preciso alimentar o meu corpo físico, eu preciso alimentar o meu corpo espiritual, a minha alma, que ela é sedenta, igual você falou, porque a fonte do Senhor ela é inesgotável, né? Então, quanto mais a gente busca, mais sede por buscar a gente tem. É verdade, realmente. Doutora, nós já estamos chegando ao fim do nosso podcast e eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para outras mulheres, seja essa mensagem que a senhora queira deixar em relação a uma mensagem de Deus, algo que o Senhor tenha colocado no seu coração. Gostaria que a senhora usasse esse espaço para encorajar, para motivar e para inspirar, né, a nossa espectadora. Eu acho que mulher é um ser muito especial, muito divino, assim, deixado por Deus, porque de todas as personagens femininas que a gente tem na Bíblia, eu acho que a mais importante foi Maria, que é a mãe do nosso Salvador, né? A serva escolhida de Deus para ser a mãe do nosso Salvador. Então, assim, ela teve o seu papel de mãe, de trazê-lo ao mundo e de cuidar dele até ele estar preparado para seguir o seu ministério como Jesus, como Salvador. E então, assim, nós mulheres temos um papel extremamente importante na nossa casa, na nossa família, no mundo, na sociedade. Eu falo que a mulher, ela é, assim, sem demagogia nem nada, dizer que é o pilar da moralidade. Então, assim, nós temos essa responsabilidade de ter uma conduta, uma boa conduta, para que a gente possa manter o respeito, ser respeitada e tudo. Então, assim, a gente vê hoje, às vezes, isso se perdendo. Eu não sei onde que foi que desvirtuou os caminhos, que muitas das vezes a gente vê as mulheres hoje querendo se igualar aos homens, às vezes nas atitudes, nas desvirtudes, né, de que deveria ter uma mulher, a gente e não tem. Então, assim, eu procuro ser uma mulher virtuosa, de conhecer quais são aquilo que Deus gostaria que da mulher que eu fosse, e procuro ser da melhor maneira possível uma boa esposa, de auxiliar o meu esposo, de realmente como auxiliadora. Assim, não temos uma competição de marido e mulher, pelo contrário, a gente tem uma relação muito boa de companheirismo, de amizade, de amor e de carinho. Então, assim, eu procuro fazer da minha casa um pedacinho do céu nessa terra, sabe? Eu acho que o lar da gente tem que ser que lugar que a gente chega e é o melhor lugar do mundo. Porque o mundo já anda tão difícil, as lutas andam tão grandes, que a gente tem que voltar para casa e lá ter um conforto e um aconchego. Então, eu procuro fazer isso na minha casa, procuro servir a minha família. Eu, assim, me sinto muito abençoada por Deus, muito privilegiada de ter um curso superior, de ter uma boa casa, de ter um bom escritório para trabalhar, que eu me sinto na necessidade de devolver isso de alguma forma. E aí eu procuro no meu trabalho fazer muita assistência judiciária, que é fazer essas ações, especialmente famílias, de alimentos, de guarda. E aí a gente vê nessa vida profissional o quão importante é a família, o quão importante é uma mãe na vida de uma criança, um pai. E aí, assim, a gente vai aprendendo isso e vendo essa necessidade de você ser essa pessoa de equilíbrio, essa boa mulher, essa boa profissional, essa boa esposa. Então, assim, a mensagem que eu gostaria de deixar para as outras mulheres é que elas saibam qual é o verdadeiro papel da mulher na vida, na sociedade, na família, e que ela saiba exercer esse papel, porque isso tem reflexo em tudo à sua volta. Se você se dispõe a ter filhos, que você tenha responsabilidade para criar esses filhos, porque eles vão crescer e você precisa de um tempo na sua vida se dedicar à criação deles, à educação, a ensinar para eles caminhos de fé,
porque isso é extremamente importante. Eu tive essa mãe que me ensinou esses caminhos e eu vejo quanto isso faz diferença na minha vida. Então, assim, eu gostaria que as mulheres, de um modo geral, tivessem essa consciência de responsabilidade do nosso papel na sociedade, no trabalho, na vida, em todas as circunstâncias. E aí, assim, eu tento fazer isso da minha vida, procuro aprender dia a dia, porque a gente nunca para de aprender, a gente nunca para de crescer, nunca para de evoluir, pelo menos essa é a minha intenção. E aí, assim, a inspiração que eu gostaria de deixar para as outras mulheres é isso, que eu busco isso na minha vida, quero que isso transpareça nas minhas atitudes, nos meus atos, no meu trabalho, na minha casa, em tudo. E que isso sirva de inspiração para outras mulheres para ter esse desejo de buscar e também ser dessa forma, porque eu me sinto feliz, realizada, abençoada, e eu acho, então, assim, que digamos que eu estou no caminho certo, que esse seria o melhor caminho, que os outros caminhos, muitas das vezes, podem parecer bons, mas podem levar a situações de ilusão e decepção, que sei que o que nunca nos decepcionará nessa vida são os caminhos do Senhor, que é a fé, que é a intimidade e o conhecimento por Deus. Então, era isso que, assim, que eu gostaria de deixar para as pessoas que vão assistir, que vão ver o quanto isso é bom e o quanto isso é maravilhoso. Nossa, lindas palavras, como eu estou sendo edificada, né, com esse bate-papo aqui com a doutora Edna. Mais uma vez, doutora Edna, eu gostaria de agradecê-la por ter disponibilizado o seu tempo, vir aqui contar um pouco, né, da sua história para nós. Então, né, que o Senhor continue te abençoando e realmente, né, é visível sim esse brilho do Espírito Santo conversando com a senhora, a gente emociona, eu aqui tipo sentindo a presença de Deus, emocionando com tudo isso que a senhora está aqui expondo. Que Deus abençoe. E você, querido ouvinte, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Não nos deixe de nos seguir nas redes sociais. O nosso Instagram é mulheresinspiradoras.podcast e no YouTube é Mulheres Inspiradoras, tudo junto. Muito obrigada e até a próxima.